João capítulo 17, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 17, versículo 15 ao 19. Aí você que tem facilidade na Bíblia é fácil. Você vai abrir em Gênesis capítulo 1, vamos ler só o versículo 2 e 3, aí você marca com o dedo. Nós vamos pregar em cima do texto de Gênesis, mas quero parafrasear no texto de João, capítulo 17, versículo 15, 16, 17, 18 e 19. Todos acharam, diga amém. Versículo 15, do Evangelho de João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, aleluia. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato, eles também sejam completamente seus. Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 3 diz assim: então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã, e este foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separação, ou para separá-la em duas partes. Assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo do firmamento, e a outra parte ficou do lado de cima do firmamento. E Deus então pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã, e este foi o segundo dia. Graças a Deus. Coloca a sua Bíblia sobre o seu assento. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa semelhança. Quando Deus diz isso no sexto dia, quando Deus termina a sua criação, segundo a minha Bíblia e a vossa Bíblia, os primeiros 4 dias desta Bíblia Sagrada, Deus cria o universo. No quinto dia, Deus cria as aves e os seres marinhos. E no sexto dia, os animais terrestres e a raça humana. E a minha Bíblia, a vossa Bíblia diz que todos os dias em que Deus criara o mundo, a Bíblia diz que Deus dizia: e viu Deus que era bom. Deus disse no primeiro dia, Deus disse no terceiro dia, Deus disse no quarto dia, Deus disse no quinto dia, Deus disse no sexto dia. Mas no segundo dia, a Bíblia diz que Deus não diz que o que Ele fez era bom. Tinha um segredo que Deus queria que nós soubéssemos nesta noite, se é que você já não sabe. A minha Bíblia e a vossa Bíblia está escrito e registrado que o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Mas engraçado que a minha Bíblia e a vossa Bíblia diz que só no quarto dia foi criado o sol, a lua e as estrelas. Mas o Senhor criara a luz que daria vida possível a mim e a você, mesmo antes dos astros celestiais terem sido criados. Ou melhor, a luz que Jesus, ou que o Pai e o Espírito Santo diga: haja luz, começou a brilhar, mesmo antes que o sol nascesse, que existisse lua ou estrelas, porque elas acontecem nos versículos posteriores. E a minha Bíblia Sagrada e a vossa Bíblia diz que então viu Deus que era bom. Versículo 4 do capítulo 1. E aí a história começa, e Deus criando todas as coisas, que os irmãos já sabem, um texto conhecido de toda a igreja. Mas o que me chamaram a atenção é porque que Deus não disse o segundo dia era bom. A minha Bíblia e a vossa Bíblia diz que Deus faz a separação das águas. Ele disse: haja separação das águas, acima do firmamento e abaixo do firmamento. As que estavam acima do firmamento, Deus chamou céu. E as que estavam abaixo do firmamento, Deus chamou terra, ou mares. Deus separou as águas. E Deus queria deixar uma pausa aqui, para que nós, os seus adoradores, os seus servos, os teus
garimpeiros da palavra entendessem que cada vírgula, cada versículo, cada parágrafo da Bíblia Sagrada tem um sentido. Por isso, irmãos, aqui Jesus disse: não sairá um tio desta Bíblia Sagrada. Passarás o céu e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Por isso é que Deus diz que aquele que acrescentar algo nesta Bíblia será lançado no lago do fogo do inferno. Porque toda vírgula, todo tio que está aqui tem uma revelação. Deus é tremendo. Você disse: pastor, é impossível. Meus irmãos, a Bíblia é impossível. Nós recebemos uma revelação de Deus quando nós não buscamos a Deus como nós queremos. Só o marido conhece a esposa como ele sabe. Por mais que o marido queira dizer que a esposa dele é maravilhosa em todos os âmbitos, em todos os aspectos, só ele sabe. Por mais que ele diga, ninguém vai entender. Por mais que a irmã diga que o esposo é maravilhoso, é isso e aquilo, só a senhora sabe o quanto o seu marido é bom, como a senhora diz, porque a senhora vive, dorme com ele, acorda com ele, come com ele, passa o tempo todo com ele. Assim é eu e Deus, é você e o Senhor. A Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. E só tem uma maneira de saber o que é que Jesus tem de bom: se você dormir com Jesus, acordar com Jesus, comer com Jesus, sonhar com Jesus, ler a Bíblia com Jesus, cantar com Jesus, trabalhar com Jesus, regozijar-se com Jesus. Só tem uma maneira de conhecer a Deus. Por isso, em 2 horas é muito pouco você conhecer a Deus, como muitas das vezes você desejaria conhecer. Mas a minha Bíblia disse, meus irmãos, que Deus, quando criara os céus e a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a terra. Quando a Bíblia disse, meus jovens, que havia trevas sobre a terra, naquele momento, Lúcifer já tinha sido derrubado do céu. Porque se antes de existir Lúcifer, ele era o anjo de luz, havia só glória no céu, não havia pecado, não havia mal, não poderia a terra ser cheia de trevas, porque a minha Bíblia diz que Deus é todo em glória, e que Ele é a luz do mundo. Mas Satanás já havia se rebelado contra Deus. Deus lança Satanás no inferno. E Deus então, por milhares de anos, meus irmãos, por milhares de anos, incalculável, bilhares de anos, Deus estava desconsolado no céu. Papai desconsolado, Jesus, Espírito Santo, os anjos, não tinha mais graça o céu. Porque se eu disser para você que a Bíblia tem 4.000 anos escrita, até pode. Mas a história da humanidade não tem 4.000 anos, ou 5, ou 8, ou 10.000, tem bilhares de anos. Porque está aí a ciência descobrindo ossadas de dinossauro que tem milhões de anos. Então, às vezes nós, por desconhecer a razão bíblica da revelação, fazemos erros teológicos absurdos com relação à criação de todas as coisas. Quando Deus, minha senhora, disse: o Senhor criou o mundo em 6 dias, Ele não criou cronologicamente o mundo cada dia, não. Cada dia, quando o Senhor criar alguma coisa, Ele disse: todo dia que Ele criou algo, então Ele chamou de dia quando Ele criar alguma coisa. Os dias em que Deus não criara nada, Ele não chamava de dia, porque só valia para Deus aquele dia que Ele criar alguma coisa. Para dar um exemplo simples, é como que você que ganha por dia, você trabalhou 5 dias, só vai ganhar 5, se trabalhar 3, ganhou 3. Então Deus começou a desejar voltar a alegria no seu coração. Na sua soberania, meu Senhor, Deus então resolve criar o homem. Quando Deus resolve que criaria o homem, o que Deus imaginou? Eu preciso fazer preparar tudo para a minha igreja. Eu vou preparar tudo para os meus bonequinhos de barro. Mas quando Deus começa a preparar, como Ele conhece todas as coisas, isso é um mistério, Deus percebeu algo iria ser confrontado com Ele. Aí Deus faz a separação das águas, pastor Hélio, acima do céu e abaixo do céu. Above all powers, above all kings, above all
João capítulo 17, Mateus, Marcos, Lucas e João.